A palestra de hoje, então, é sobre segurança em normas e regulamentos, ou seja, a NR10 comparada às normas da BNT. Tá? Nós vamos começar aqui, nessa palestra, definindo. Eu preciso definir o que é norma e o que é regulamento. Às vezes eu vejo o pessoal falar que a NR10 ela tem força de lei e a 5410 não tem força de lei. É meio estranho, o Código de Defesa do Consumidor obriga a 5410. Obriga a aplicação da 5410. Então, ela tem força de lei. É muito complicado esse negócio de ter força de lei, não tem força de lei. Existe uma definição internacional, existe uma norma internacional chamada ISO/IEC Guia 2. Essa norma foi elaborada em conjunto entre a IEC e a ISO para dar suporte terminológico ao Acordo de Barreira Técnica ao Comércio, da OMC, que é um órgão da ONU. Então, aqui aparecem as definições mais formais, e essas definições facilitam a gente a entender a diferença de uma e da outra. Então, veja, o que é uma norma técnica? Uma norma técnica é um documento estabelecido por consenso e aprovado por um organismo reconhecido. Portanto, veja, aqui tem algumas coisas. Primeiro, é um documento aprovado por consenso. Nunca vai para votação. Não é que nunca vai para votação, mas a votação é o último dos últimos recursos. A norma é por consenso. Tentar ir para votação é um negócio muito complicado para contar esses votos. Tá? E ela é aprovada por um organismo reconhecido, que não é governo. A BNT não é governo. Eu sempre falo que se existir uma relação entre a BNT e o governo, essa relação é promíscua. Ela não pode existir. Ela é adúltera. A BNT ela tem que estar vinculada à sociedade, não ao governo. Então, quem mantém a BNT, tem que ser a sociedade. Então, veja, a norma ela é aprovada por um organismo reconhecido, que não é governo, e que fornece para uso comum e repetitivo. A norma é para uso comum e repetitivo. Então, você pega uma instalação de instalações elétricas, por exemplo, de edificações, elas se repetem, muda a edificação, a forma, tudo, mas a instalação é mais ou menos a mesma coisa. Então, a norma vem e padroniza isso. Para uso comum e repetitivo, regras, diretrizes e características para atividades e seus resultados, visando a obtenção de um grau ótimo de ordenação em um dado contexto. Veja, a norma não trata só de segurança, ela trata de outros aspectos também. E aí aparece uma nota, né? Convém que as normas sejam baseadas em resultados consolidados da ciência. Eu não posso fazer uma norma baseada na minha tese de mestrado, na minha tese de doutorado. A norma ela tem que ser em resultado consolidado, já há muito tempo, já mastigado, já. Então, ciência, tecnologia ou experiência acumulada, visando a obtenção de benefícios para a comunidade. Então, veja, essa é a definição do que é uma norma. E o que é um regulamento? Um regulamento é um documento que contém regras de caráter obrigatório. Então, veja, já começa falando que o regulamento é de caráter obrigatório. Por quê? Que é adotado por uma autoridade. Só uma autoridade pode tornar as coisas obrigatórias. Só quem tem autoridade pode estabelecer obrigatoriedade sobre as coisas. Então, a NR10 ela é obrigada
Por quê? Porque o Ministério do Trabalho tem autoridade para legislar. Na realidade, o que o Ministério do Trabalho faz é regulamentar, por isso chama norma regulamentadora, esse regulamento. Ele regulamenta o capítulo 5 da CLT com as normas regulamentadoras. E aí, o que acontece? A norma passa a ser obrigatória onde se aplica a CLT. Mas por quê? Eu estou falando norma, mas é regulamento, desculpa. O regulamento ele torna obrigatório. Por que ele torna obrigatório? Porque o Ministério do Trabalho tem autoridade para legislar no campo da CLT. Então, veja, essa é a grande diferença, o regulamento e a norma. A norma, para que ela seja obrigatória, tem que ter um regulamento, por exemplo, ou uma lei, o Código de Defesa do Consumidor, que torna a norma obrigatória. Ou um regulamento, uma resolução da ANEEL, uma resolução da Anvisa. Existe uma resolução da Anvisa que torna a norma de instalações elétricas em ambientes assistenciais de saúde, que a gente chama popularmente de instalações elétricas hospitalares, obrigatória. Então, a norma técnica, ela precisa de um documento para torná-la obrigatória, porque ela não é elaborada por uma autoridade. O regulamento ele não precisa de um documento para tornar ele obrigatório. Por quê? Porque ele é adotado por uma autoridade, e essa autoridade já tem força para isso. O que é um regulamento técnico? É um regulamento, portanto, um documento que contém regras de caráter obrigatório, que estabelece requisitos técnicos, seja diretamente no próprio documento. O próprio documento estabelece quais são os requisitos técnicos. Ou seja pela referência da norma, como eu falei para vocês, o caso do regulamento da Anvisa, da NR de ergonomia, que cita 5413 para iluminação, ou incorporação do conteúdo de uma norma. Ele pega uma norma e joga dentro do regulamento. Eu não conheço caso brasileiro disso. Eu conheço um caso argentino, onde uma lei pegou a norma de trabalho energizado em alta tensão e jogou como anexo da lei. Está lá. O texto inteiro. Então, ele incorporou no regulamento o conteúdo da norma. Ou de uma norma, de uma especificação técnica ou código de prática. Um regulamento técnico pode ser complementado por diretrizes técnicas, estabelecendo alguns meios para a obtenção da conformidade com os requisitos do regulamento, isto é, alguma prescrição julgada satisfatória para obter a conformidade. É como o Inmetro faz com regulamentos técnicos para adotar a conformidade que ele estabelece, a certificação obrigatória de produtos de uso residencial, cabos, disjuntores e coisa assim, tá? E em outras áreas também, brinquedos e tal, onde ele estabelece obrigatoriedade, alguns requisitos. Bom, vamos ver agora como é que a gente relaciona a norma com o regulamento. Eu tenho o regulamento. Normalmente, o regulamento ele vai falar o que fazer. Ele vai apresentar os requisitos essenciais. Enquanto que a norma, ela fala o como fazer. Então, isso é uma coisa que separa um pouco a função de um e do outro. Um exemplo de regulamento, a NR10, um exemplo de norma, a 5410, a 14039.
Isso aqui são dois mundos completamente diferentes. O regulamento é o mundo do governo. Na edição antiga do ISO IEC Guia 2, falava que o regulamento é um documento que é adotado por órgãos governamentais. Agora fala que é adotado por uma autoridade, para ser um pouco mais abrangente. Mas veja, aqui é o ambiente do governo e aqui é o ambiente da sociedade. Agora, esses dois ambientes não são tão estanques assim, eles são complementares. A norma complementa o regulamento e a norma apresenta o como fazer o que o regulamento estabelece o que fazer. Eu sei que às vezes esse negócio fica muito nebuloso. Vamos dar uns exemplos aqui para facilitar a coisa. Se a gente pegar logo o segundo item da NR10, ele fala o seguinte: esta norma, ela está querendo falar do regulamento, né? Aplica-se observando-se as normas técnicas oficiais. Agora ele está querendo falar da norma da BNT. Então, veja, esse regulamento aplica-se observando as normas técnicas. Veja que a própria NR10 deixa muito claro que ela aplica observando as normas. No mundo inteiro, os regulamentos de segurança elétrica em locais de trabalho, é assim que normalmente eu gosto de chamar NR10, que é uma forma mais genérica, eles tratam mais do sistema de gestão, eles deixam a parte de instalação, isso em todas as partes do mundo, eles deixam a parte de instalação para as normas, exatamente fazendo isso que a NR10 fez. Essa norma aplica-se observando as normas técnicas oficiais. E aí um exemplo daqui, o que fazer e o como fazer, tem um item na NR10, 10.2.8, alguma coisa, 2, que é uma parte de EPI que fala assim: as vestimentas de trabalho devem ser adequadas às atividades, contemplando a condutibilidade, inflamabilidade e influência eletromagnética. O que fazer deve ser adequadas às atividades. Bom, mas qual o critério que nós vamos usar para falar que uma vestimenta é adequada do ponto de vista de inflamabilidade? Por esse item, não tem como fazer. Pelo resto da NR10 também não tem como fazer. Como é que a gente resolve? Resolve pegando uma norma estrangeira, porque não tem uma norma brasileira também e nem uma norma internacional. Norma internacional é ISO e IEC. Então nós vamos para uma norma estrangeira. Aí nós temos dois exemplos de norma estrangeira. O I3E 1584 e o NFPA 70E. São as duas normas estrangeiras que tratam dos critérios para dimensionamento da vestimenta ou os efeitos do arco elétrico. Então, aqui fica muito claro que a NR10 estabeleceu o que fazer, a vestimenta deve ser adequada, e o como fazer, usar uma norma para definir esse critério de adequabilidade da vestimenta. Bom, como é que a gente vê se a minha empresa está adequada ou não está adequada à NR10? Então, veja, a NR10 é um regulamento de instalações e serviços em eletricidade. Então, nós temos aqui as instalações elétricas e o serviço em eletricidade, saindo aqui as duas partes desse sistema. Eu faço uma inspeção nas instalações elétricas
e uma auditoria no sistema de gestão, uma inspeção nos procedimentos. E gero o quê? Um relatório das insuficiências. O quão longe a minha instalação e o meu sistema de gestão estão em relação à referência que é a NR10. Isso é o relatório de insuficiência, o quanto que falta para me chegar lá. E aí eu faço o quê? Um plano de ação para adequação. Como é que eu pulo esse gap? Como é que eu consigo superar esse gap, que é a insuficiência entre o estado do meu sistema de gestão ou das minhas instalações e a referência, que é o regulamento. Bom, então isso aqui é o procedimento de adequação da NR10. Esse procedimento, gente, eu vejo às vezes gente querendo reinventar a roda. Esse procedimento nada mais é que uma avaliação de conformidade, tá? Que no mundo inteiro chama avaliação de conformidade. Por quê? Porque existe uma norma ISO IEC 17000 que trata de avaliação de conformidade. Então, veja, isso é um sistema, um procedimento, coisa que é internacional. E essa norma de terminologia, ela define que a avaliação de conformidade é a demonstração de que requisitos especificados relativos a um produto, processo, sistema, organismo são atendidos. Então, veja, é a demonstração de que aquela instalação, aquele sistema de gestão estão de acordo com a NR10. Então, isso aqui é muito lógico, que isso é uma avaliação de conformidade. O Tomazelli da Fundação Vanzolini tinha uma definição muito clara de avaliação da conformidade. Ele falava que a avaliação da conformidade é a comparação de um fato com uma referência. Quem é a referência? A instalação elétrica, a NR10. Quem é o fato? A instalação elétrica, o sistema de gestão. Quando eu comparo esses dois, eu vejo o gap e resolvo esse problema. Então, veja, isso é o critério de avaliação de conformidade. Tentar reinventar a roda aqui é uma loucura. Então, veja, a avaliação de conformidade é um processo sistematizado. Existe uma lógica para fazer isso. Com regras pré-estabelecidas, devidamente acompanhado e avaliado, de forma a propiciar um adequado grau de confiança de que o produto, processo ou serviço, ainda um profissional, você tem certificação pessoal, que atende requisitos pré-estabelecidos por normas, regulamentos, com um custo, o menor custo possível para a sociedade. Então, veja, a avaliação de conformidade é um processo sistematizado. Adequar a NR10 é um processo sistematizado, não é uma coisa que eu vou lá e criar uma palavra RTI, Relatório Técnico de Inspeção. Aí você vai ver, nem tem essa palavra na NR10, por que não pega o sistema de avaliação de conformidade, como está e tal? É isso que às vezes eu me pergunto. Veja, de novo, isso aqui são critérios internacionais. Dependendo de quem realiza a avaliação e, portanto, tem a responsabilidade de atestar a conformidade, a atividade de avaliação de conformidade pode ser classificada como primeira parte, quando é feita pelo fabricante ou pelo fornecedor. Quando o próprio fabricante fala que o produto dele atende à norma, atesta que o produto dele atende à norma, o exemplo mais famoso disso aí é a marca CE. Aquela marca CE é nada mais, nada menos do que o próprio fabricante falando: meu produto atende à norma.
Eu sei que tem gente que acha que a marca CE é como se fosse um atestado, uma certidão de nascimento de que o produto foi feito, nasceu na Europa. Não é isso. É uma avaliação de primeira parte, depois nós vamos ver o nome disso, que é feito pelo fabricante falando que atende, que o produto dele atende às normas. De segunda parte, quando é feita pelo comprador ou cliente, a parte mais famosa disso aqui é o caso, por exemplo, da Petrobras. As concessionárias de energia também fazem muito isso. Elas vão lá e habilitam o cliente, certificam o cliente, olha, esse produto pode ser instalado na minha empresa. Ele vai lá ver o produto e fala, esse produto pode ser instalado na minha empresa. Então, isso é uma avaliação de segunda parte. E uma avaliação de terceira parte é quando é feita por uma organização com independência. Terceira parte e independência é uma coisa que nos separa um do outro. A grande definição de terceira parte é independência. Independência de quem? Entre o fornecedor e o cliente. Ele não tem vínculo nem com o fornecedor, nem com o cliente. Não tendo, portanto, interesse na comercialização do produto. Isso são os organismos credenciados pelo Inmetro, tá? Aqui no Brasil. Quando o processo de avaliação de conformidade é realizado por uma terceira parte, o agente econômico, ou seja, a organização que atesta a conformidade, deve ser acreditado. Acreditado no Brasil por quem? Pelo Inmetro, tá? E aí nós temos aqui os mecanismos de avaliação de conformidade. Nós temos a certificação, a declaração de conformidade do fornecedor, aqui o mais famoso é a marca CE. O próprio fornecedor declara a conformidade. A inspeção, a etiquetagem e o ensaio. A etiquetagem é aquele sistema que... A etiquetagem é normalmente usada para desempenho. Então, é aquele sistema usado para avaliar a energia de ar-condicionado, de geladeira, agora usado em avião, para indicar o conforto das poltronas e coisas assim. Tá? Na minha opinião, o critério mais... o melhor mecanismo para testar a conformidade da NR10 é a conformidade do fornecedor. O próprio cliente atesta que a fábrica dele atende a NR10. Tá? É uma conformidade de primeira parte. A gente não precisa de certificação, não precisa de inspeção, não precisa de ser terceira parte. Aliás, precisa de inspeção não precisa de um órgão de inspeção do Inmetro. Pode ser alguém vinculado ao cliente mesmo. Uma empresa de consultoria contratada pelo cliente para fazer isso. Tá? Bom, e aqui a gente está falando de segurança, e a gente precisa definir o que é segurança. Tá? Eu tenho uma série de artigos explicando um pouquinho melhor o que é segurança. Tá? E segurança é a ausência de risco inaceitável de dano. Tá? Bom, aqui a gente tem que parar e mastigar um pouquinho para a gente pegar a essência do que está aqui. Ausência de risco inaceitável de dano. Se existe um risco que é inaceitável, existe também um risco aceitável de dano. É uma coisa mais ou menos lógica. Se existe um risco inaceitável, é porque existe um risco aceitável. E se existe um risco aceitável, existe um risco inaceitável, existe também um critério para definir o que é aceitável e o que não é aceitável.
Senão, enrosca tudo. Qual seria esse critério? Então, existe, na minha opinião, a melhor forma é uma hierarquia de critérios. O primeiro é o regulamento. O regulamento é obrigatório. Então, se o regulamento define que um risco é inaceitável, o risco é inaceitável. Se o regulamento não define uma norma técnica é o consenso da sociedade. Portanto, uma norma técnica está abaixo do regulamento, mas ela tem uma certa força. Não tendo a norma técnica, um procedimento da empresa. Então, veja, é uma hierarquia, uma sequência de critérios. Um ponto muito importante é que segurança, de acordo com esse conceito, que é um conceito internacional, isso aqui também está no guia, na ISO Guia 2, isso não é a segurança não é um critério nem atemporal e nem fora do espaço. Veja, uma coisa que é segura no Brasil pode não ser segura nos Estados Unidos. Uma coisa que é segura nos Estados Unidos pode não ser segura no Brasil. Por quê? Porque o critério de aceitar um risco ou não aceitar pode ser diferente de um país para o outro. Pode ser diferente de uma empresa para outra. E pode ser diferente de um tempo para o outro. Vamos dar um exemplo disso para ficar um pouquinho mais fácil, gente. Há uns anos atrás, antes de 2004, 2003 para trás, ou durante quase todo 2004, né, porque é 10 de dezembro, se a gente, quando desligasse um disjuntor, colocasse uma plaqueta lá, favor não ligar, não ligue, favor não ligar, ou qualquer coisa assim, estava seguro. Por quê? Porque não falava nada. Agora não. A NR10 fala em seccionar, impedir a reenergização, verificar a ausência de tensão, fazer o aterramento temporário e fazer a sinalização de bloqueio. Então, veja, se eu não cumprir esse procedimento, não está desenergizado. Portanto, se eu só colocar a plaqueta, não está seguro. Por quê? Porque antes eu colocava a plaqueta, eu estava indo até além da norma. Eu desliguei só. Agora não. Agora eu estou aquém. Então, veja, dezembro de 2004 foi o limite em termos de tempo para um procedimento de trabalho sair de seguro para inseguro. Então, veja, a segurança não é um critério atemporal, é um critério temporal. Uma coisa que era seguro antes não é seguro hoje. Tá? Aqui a gente tem uma ideia um pouquinho mais clara disso aqui numa nota. Em normalização, a segurança de produtos, processos e serviços geralmente adota um enfoque visando a obtenção de equilíbrio ótimo de um certo número de fatores, incluindo os fatores não técnicos, tal como o comportamento humano, de modo a resultar em limitação dos riscos evitáveis de danos pessoais ou materiais a um nível aceitável. Ou seja, eu preciso trazer o risco a um nível aceitável. Eu posso ter que adotar outros enfoques não técnicos para trazer a um nível aceitável. Então, veja, aqui na nota
ele mais ou menos explica isso que eu falava. Aqui ele já traz, olha, trazer para um nível aceitável. Ou seja, existe um nível inaceitável e um nível aceitável. Inclusive, gente, esse nível ele é variável com o tempo. Tem um item na Constituição que está numa seção chamado dos os direitos sociais. E fala assim: os trabalhadores urbanos e rurais têm direito ao aumento da segurança, portanto, ao aumento dos critérios, tal, por meio, desculpa, está escrito a redução dos acidentes no aumento da segurança, a redução dos acidentes por meio de procedimentos e tal. Evidentemente que ninguém tem direito a acidente zero. Não tem como. É a mesma coisa que falar que o caboclo tem direito à saúde. Se ele tem direito à saúde, ele não pode ficar doente. Então, na realidade, ele tem direito ao tratamento e tal. Mas direito à saúde ninguém tem, senão o caboclo não podia ficar doente. E a mesma coisa, ele não tem direito ao acidente zero, ele tem direito à redução dos acidentes através da evolução e tal. Isso está na Constituição. Bom, dito isso, e definindo essas coisas, nós vamos analisar algumas situações práticas que a NR10 trouxe. Por exemplo, zonas de risco. A NR10 estabeleceu duas zonas, na realidade 3 zonas, né? Zona de risco, zona controlada e zona livre. Estabeleceu distâncias, tá? Para que essas zonas fossem delimitadas. Ou condições, uma superfície isolante separa a zona também. Tá? Aqui estão as distâncias. E aí um ponto muito importante. Essas distâncias estão relacionadas ao choque elétrico. Tá? Não estão relacionadas ao arco elétrico, mas ao choque elétrico. E como é que a gente aplica isso aqui? Veja, a NR10 não definiu uma zona de trabalho. A N50110, que vamos chamar a mãe da NR10, ela define uma zona de trabalho, que é aquela região no espaço onde eu vou estar, e ela eu posso circular por aqui, tá? Posso movimentar aqui dentro para realizar a minha tarefa. Então, isso é a zona de trabalho. Aqui, uma tradução livre do que especifica a N50110, né? A zona de trabalho deve ser definida e claramente delimitada, a região que eu vou andar e tal. Um espaço de trabalho adequado, os meios de acesso para carga, uma iluminação deve ser considerada para qualquer parte da instalação. Sobre, com ou não, ou no, isso aqui é uma estrutura bem francesa de falar, né? Isso aqui é uma tradução do francês. No ambiente daqueles onde o trabalho é realizado. Tá? E as instalações exteriores, quando é necessária, a zona de acesso deve ser claramente delimitada. Tá? Então, veja, é preciso, se a gente não definir zona de trabalho, para mim não fica muito claro a definição de zona controlada, zona de risco e coisa, numa aplicação uma aplicação específica.
Então, veja, o trabalho é considerado desenergizado se a minha zona de trabalho não tiver contato com nenhuma zona controlada. Se eu tenho a zona de trabalho sem nenhuma interseção com a zona controlada, com nenhuma zona controlada, eu posso dizer que isso é um trabalho desenergizado. Se a minha zona de trabalho tem uma interseção com uma zona controlada, esse trabalho é chamado trabalho em proximidade. Se você pegar a definição da NR10 de trabalho em proximidade, você vai descobrir isso. Tá? E o trabalho é chamado de energizado se a zona de trabalho entra na zona de risco, ou seja, se tem uma interseção com a zona de risco. Neste caso, o trabalho é chamado trabalho energizado. Bom, como eu falei para vocês, a definição de zona controlada, zona de risco e zona livre está presa a choque elétrico. E o arco elétrico? Veja, ela nem fala. Se eu pegar o NFPA 70E, ele tem a figura A124, onde ela apresenta o que seria a nossa parte viva, o que seria a nossa zona controlada, o que seria a nossa zona de risco, mas apresenta também o chamado limite de aproximação e uma zona de trabalho com risco de queimadura de arco elétrico. Então, a zona de aproximação está aqui e a gente poderia pensar que a zona de trabalho está aqui. Então, isso aqui é uma figura onde expande a nossa figura, que saiu da N50110. Se for na N50110, é a mesma figura, só mudou os nomes. Tá? A N50110, em vez de chamar de zona controlada, chama de zona de trabalho em proximidade. Em vez de chamar de zona de riscos, chama de zona de trabalho energizado. Em vez de chamar de zona livre, chama de zona de trabalho desenergizado. Só isso. Tá? Mas a figura é a mesma. Bom, então, baseado nisto que eu falei, nós precisamos definir a desenergização. Então, veja, a desenergização, o procedimento de desenergização, olha como é que isso aqui, gente, é copia e cola da NR10. São consideradas desenergizadas as instalações elétricas liberadas para o trabalho mediante procedimentos apropriados, obedecidos às sequências abaixo. Desculpa, a sequência abaixo. Gente, eu queria ressaltar 2 pontos aqui. Somente são consideradas desenergizadas as instalações liberadas mediante procedimento apropriado. Isso aqui não é um procedimento de desenergização. Isso aqui são medidas de controle para que sejam adotados, para que sejam controlados os riscos de uma instalação energizada. E aí a instalação possa ser considerada desenergizada. E, consequentemente, para cada instalação devem ser elaborados procedimentos de trabalho apropriados para aquela instalação, obedecida a sequência de medidas de controle
Primeira medida de controle, seccionamento. Então, vamos lá. Primeira medida de controle, seccionamento. O que ele está fazendo? Ele está desligando totalmente, está seccionando, está separando, está isolando. Separar e isolar são sinônimos em instalações elétricas. Está separando ou isolando a fonte do ponto de trabalho. Então, a primeira medida de desenergização é a separação ou a isolação da fonte do ponto de trabalho. Então, essa é a primeira medida. Só que pode vir alguém aqui e fechar de novo a chave. Então, vamos colocar um impedimento de reenergização. Seccionou, eu tenho que bloquear. O bloqueio pode ser mecânico ou físico. O bloqueio mecânico é quando eu prendo a alavanca, vou lá, pôr um cadeado e não consigo fazer um movimento. E o bloqueio físico, quando eu insiro uma superfície isolante entre os contatos. Um caso típico disso aqui é fusível. Você insere um dispositivo isolante que você não consegue pôr fusível lá dentro. Tá? Só lembrando, a retirada de fusível é seccionamento e não bloqueio. Tá? O terceiro é a constatação de ausência de tensão. Então, seccionado, bloqueado, eu vou lá ver se tem tensão. Tem uma recomendação aqui que sai da norma espanhola, do regulamento espanhol. No caso de alta tensão, o correto funcionamento dos dispositivos de verificação de tensão deve ser comprovado antes e depois da verificação. Tá? Então, eu vou ver se o dispositivo está funcionando. Aí eu vou ver se tem tensão e volto e vejo se ele está funcionando. Por quê? Porque se ele não apita, não acende uma luz, pode ser porque não tem tensão, pode ser que ele esteja estragado. Então, eu preciso ir lá, testar em alguma coisa que tem tensão para ver se ela apita, acende a luz e depois ver se a minha instalação está desenergizada. E aí depois eu volto e testo de novo para ver se realmente está tudo ok. Isso é uma recomendação para alta tensão, principalmente com serviço, quando você está desenergizando, né, uma instalação de alta tensão. E aí eu vou e faço uma instalação de aterramento temporário com a equipotencialização dos condutores do circuito. Então, eu vou lá, instalo, primeiro eu aterro, depois eu vou lá e vou aterrando cada fase. Tá? Eu já verifiquei que não tem tensão, agora eu aterro a fase para que se alguém ligar alguma coisa, ou se aparecer uma tensão induzida, ou se cair uma rede em cima, eu não energizo a rede acidentalmente. Coloco uma superfície isolante nos outros pontos energizados, que estão na zona controlada, na minha região de trabalho. Por quê? Porque se eu estou desenergizado, eu preciso estar na zona livre. Então, e finalmente vou lá e instalo a sinalização de impedimento de reenergização. Tá? Então, esses são as medidas de controle que o regulamento, a NR10, estabelece para que uma instalação seja considerada desenergizada. Bom, eu queria falar um pouquinho sobre proteção contra choques elétricos. Por quê? Porque muita gente confunde proteção contra choque elétrico com DR. E DR, na realidade, é um pedacinho da proteção contra choque, que nem é aplicável, por exemplo, nos processos industriais. Então, a proteção contra choques, ela tem aí uma sequência de atuação. A primeira atuação é a proteção básica ou proteção contra contato direto.
A proteção básica é aquela proteção que vem com equipamento. Quando você compra o motor vem todo isolado dentro, ele não vem dando choque. Então, a proteção básica é essa primeira proteção que os europeus chamam também na proteção do funcionamento normal da instalação. Só que essa proteção básica, ela pode ser vencida pelo envelhecimento, por uma sobretensão, por um choque mecânico, por uma agressão física, um bicho que morde um cabo, que rói um cabo e coisa assim. Então, quando falha a proteção básica, entra em ação a proteção supletiva ou proteção contra contatos indiretos. Então, essa é o segundo nível de proteção. E nos locais onde o perigo é aumentado, nós temos um terceiro nível de proteção, que é a proteção adicional. É nesse âmbito aqui que entra o DR de 30 mA. Na área industrial, normalmente a proteção básica e supletiva é suficiente. Ou, quando precisa de proteção adicional, é um outro tipo de proteção adicional, que é a equipotencialização suplementar ou equipotencialização local. É também uma proteção adicional. É um item que está lá junto com o DR na NBR 5410. Então, nós temos a proteção básica, a proteção supletiva e a proteção adicional. No caso da alta tensão, esse risco aqui está presente o tempo inteiro. Então, a proteção adicional ela entra como obrigatória já em qualquer situação, que é a equipotencialização suplementar ou equipotencialização local. Tá? Então, é preciso ter claro esses 3 níveis de proteção contra choque. Se eu estiver falando que a minha instalação está de acordo com a NR10, eu tenho que garantir que esses 3 níveis de proteção estão sendo adotados aonde tem que ser adotado. Se eu não garantir isso aqui de forma quantitativa, eu não tenho garantia de proteção contra choque. É preciso ter isso claro. Eu não tenho essa garantia. Tá? Então, aqui é a proteção contra contatos diretos, a proteção contra contatos indiretos, e aqui a proteção adicional mesmo. Tá? Bom, e finalmente, eu queria falar um pouquinho da proteção contra sobretensão no âmbito da segurança. Mas segurança das pessoas. Normalmente, a gente está acostumado a pensar na proteção contra a sobretensão no âmbito da segurança dos equipamentos. Agora, veja. O item 10.4.3 da NR10 fala que nos locais de trabalho só podem ser utilizados equipamentos, dispositivos, ferramentas elétricas compatíveis com as instalações elétricas existentes, preservando as características de proteção e respeitando as recomendações do fabricante e influência externa. Uma das compatibilidades, o pessoal normalmente fala, eu quero um dispositivo categoria 3. Eu não quero um dispositivo categoria 2. Por que ele quer um dispositivo categoria 3? Não é porque a categoria 3 seja superior. Não. A categoria 3 tem uma utilização, a categoria 2 tem outra, a categoria 4 tem outra. Então, a NBR 5410 deixa claro, categoria 4, produtos utilizados na entrada da instalação.
Categoria 3, produtos utilizados no circuito de distribuição e circuitos terminais. Categoria 2, equipamento de utilização. Os equipamentos de bancada, que estão depois da tomada, eles podem ser usados instrumento categoria 2, sem problema nenhum. Os equipamentos que nós vamos medir as instalações elétricas, eles são categorias 3. E os equipamentos que estão na entrada da instalação, aí sim, aí eles são categoria 4. Então, veja, agora, o que é essa categoria? É o quanto que o componente, por exemplo, o voltímetro, suporta de sobretensão. Se tiver uma sobretensão maior do que essa, aquele instrumento pode estourar na cara do caboclo que está medindo. Então, a categoria 3 é um instrumento que suporta 2,5, então se ele é categoria 3 para 220, ele foi ensaiado para suportar 2,5 kV de impulso. Se ele pode ser categoria 3 em 380, em 400, normalmente trata de 600 volts, porque aí já, se ele é categoria 3 em 600, ele é categoria 3 em 220 também. Então, ele é para 4 kV. E se for de 400 a 690, ele é para 6 kV. Então, veja, é o máximo impulso que ele suporta sem, vamos usar uma palavra aqui mais popular, sem explodir, ou sem causar nenhum dano ao operador. Tá? Agora, vamos entender melhor essa figura. Isso aqui é a tabela 31 da 5410. Tem um anexo que explica essa tabela. A origem dessa tabela é a IEC 664-1, que é a coordenação de isolamento para equipamentos em baixa tensão, em sistemas de baixa tensão. Então, veja, como é que funciona essa coisa? Nós temos a tensão suportável dos componentes. Eu tenho um voltímetro categoria 3, tá? Eu tenho um voltímetro que suporta essa sobretensão. Então, por quê? Porque ela é categoria 3, então ele suporta essa sobretensão. Agora, gente, de nada adianta eu ter um voltímetro que suporta 4 kV e a minha instalação é 380-220. Ele suporta 4 kV. Se eu não garantir que não vai aparecer mais do que 4 kV na minha instalação, não resolveu nada. O voltímetro é categoria 3 e pode explodir do mesmo jeito. Então, o que eu preciso fazer, gente? Eu preciso garantir, através de um dispositivo de proteção contra surto, que o máximo que vai aparecer é o 4 kV. Com isso, eu garanto o quê? A categoria de sobretensão, que garante a tensão suportável e que fecha o circuito. Então, veja, o DPS ele tem que ser enxergado também de uma forma de segurança. Nós precisamos ter essa visão para o DPS. Ele é o dispositivo que vai garantir as categorias que eu vou usar para selecionar os meus instrumentos de medida. Então, essa é uma visão que às vezes eu não tenho visto por aí. E que é preciso ficar claro essa visão. Tá? Bom, era isso que eu tinha para falar. E aí, quem tiver alguma dúvida pode entrar em contato aí comigo. Eu queria agradecer a atenção de todos aí. O meu muito obrigado.
Tá aí os meus contatos. Quem quiser pode entrar em contato. Até mais.